Boa tarde a todas as pessoas presentes. Vamos dar continuidade às atividades do nosso congresso. E neste momento, vamos iniciar a mesa crítica e psicanálise. Comporão a mesa de exposição e de debate os professores Marcos Lach, a quem eu convido para ocupar seu lugar. E também faz parte dessa mesa o professor Luiz Antônio Calmon Nabuco Lastória, a quem também convido para ocupar seu lugar. Bem-vindo. Antes de passar a palavra aos expositores, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Inicialmente, eu apresento aqui Marcos Lach, mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp, doutor em Literatura Geral e Comparada pela Universidade Livre de Berlim, fez pós-doutorado na Unicamp, atualmente é professor da Universidade Federal de São Paulo, é membro fundador do Centro Outrarte, cujas atividades coordenou nos biênios de 2018 a 2019 e 2020 a 2021. Atua predominantemente nos campos de teoria literária e literatura comparada, notadamente das literaturas em língua alemã e portuguesa. Seus enfoques de pesquisa envolvem a relação entre literatura e psicanálise, questões do sujeito e da subjetividade, tragédia e trágico, a literatura de internato, a representação da violência e do outsider na literatura, bem como a literatura em fontes primárias, manuscritos autógrafos e demais documentos encontráveis em arquivos e espólios. Na sequência, faço uma breve apresentação do professor Buco. O Buco é livre docente em Psicologia Social na Universidade Estadual Júlio de Mesquita, a Unesp Araraquara, junto ao Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras. Possui mestrado em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Realizou estágios pós-doutorais junto à Universidade de Goethe, de Frankfurt, e junto à Universidade das Ilhas Baleares, em Palma de Maiorca, na Espanha. Integra os programas de estudos de pós-graduação em Educação Escolar e Educação Sexual. Coordena o grupo de estudos e pesquisas, Teoria Crítica, Tecnologia, Cultura e Informação, e é vice-líder e pesquisador associado ao grupo de estudos e pesquisas Teoria Crítica e Educação. Tem experiência nas áreas de Psicologia e Educação, com ênfase em Psicologia Social e produção bibliográfica referente aos seguintes campos temáticos: Teoria Crítica e Psicanálise, Ética, Estética e Educação e Formação Cultural. Bom, imediatamente, então, vou passar a palavra ao professor Marcos Lach, para fazer sua exposição. Alô? Dá para ouvir? Alô? Bom, agradeço muito a apresentação e o convite para falar aqui. Eu vou direto à leitura do meu texto. Não faz tanto tempo que eu uso óculos. Imprimi em letra maior, mas está um pouco escuro, talvez mais tarde eu vou ter que passar para o óculos. Mas eu prefiro conseguir vê-los. Inicio a minha fala com uma advertência restritiva. Ao contrário do que o meu título talvez pudesse sugerir, sou de forma alguma especialista em inteligência artificial
ou algoritmos. Não possuo nem sequer redes sociais. Por outro lado, embora minha relação com a psicanálise tenha mais de 30 anos, tampouco sou psicanalista. Não clinico e, portanto, não posso dispor de ou fornecer dados empíricos advindos de um consultório. Conheci a psicanálise como paciente, frequentando o divã por um longo tempo. Os primeiros 7 anos num processo bastante ortodoxo, com 2 ou 3 sessões semanais. Depois, quando já estava fazendo doutorado na Alemanha, em esforços mais concentrados, mas bastante espaçados temporalmente, sempre que retornava ao Brasil. Nos últimos 20 anos, essa relação tem se dado na interface com a literatura e as artes em geral, por um lado, e no âmbito do Centro de Pesquisa Outra Arte, por outro, onde mantenho trocas predominantemente teóricas com pesquisadores e profissionais oriundos, sobretudo, do campo lacaniano. Por que raios, então, vocês se perguntarão, falaria aqui sobre coisas de que não sei? A escolha do tema se deveu às circunstâncias do convite que me foi feito pelo Buco, que compartilha a mesa aqui comigo, no primeiro semestre desse ano. Conheço ele do já mencionado Outra Arte, onde existe, a meu ver, boa praxis de se poder expor também passos mais iniciais ou heurísticos, dar, por assim dizer, a cara a tapa em público. E essa conexão me sugeriu, espero que não de forma demasiado ilusória, que pudesse estender o mesmo gesto para esse âmbito. Para além dessa suposta familiaridade, embora eu fale por primeira vez nas atividades do Grupo de Pesquisa de Teoria Crítica e Educação, houve também algumas coincidências temporais. Como professor de teoria literária, dou com alguma periodicidade o curso de Introdução aos Estudos Literários, em que os alunos do primeiro semestre são familiarizados com a abordagem da literatura em nível universitário. Se as turmas e a relação com elas sempre variaram ao longo dos anos, depois da pandemia houve mudanças, pelo visto, mais drásticas, que, assim me parece, se devem às consequências da própria pandemia, por um lado, e ao avanço do domínio da inteligência artificial, por outro. E ambos os fatores estão conectados. Pela questão do tempo, não vai ser possível entrar em maiores detalhes, mas, grosso modo, as turmas tornaram-se mais homogêneas, mais jovens e, aparentemente, um quê mais gentrificadas, tanto no que concerne ao extrato social, quanto em relação à formação prévia, o que, por sua vez, se traduz em uma maior destreza na produção textual. Curiosamente, porém, essa maior destreza linguística na escrita não implica em maior aptidão hermenêutica quando se trata de lidar com a alteridade do texto literário. Pelo contrário. Especialmente a turma mais recente do primeiro semestre deste ano, especialmente na turma mais recente do primeiro semestre deste ano, qualquer movimento, para além de uma suposta verdade, à distância de um clique, parecia um esforço extravagante, conotado com variações de surpresa, manifestações de cansaço ou mesmo flagrante desdém. No conhecido movimento de oscilação na espiral hermenêutica, por sua vez, entre o basear-se no reconhecimento do conhecido, indispensável a qualquer compreensão textual, e a abertura ao desconhecido, o gesto primeiro era, via de regra, a permanência no estágio inicial, sendo que até mesmo a identificação narcísico-regressiva falhava muitas vezes, na medida em que tratava com uma literalidade assustadora passagens de ordem mais metafórica, metonímica ou irônica. Paralelamente a estas experiências em sala de aula,
a navegação na internet para fins de pesquisa começou a se tornar cada vez mais frustrante pelo domínio crescente da IA na seleção e restrição dos links. Ao passo que na outra ponta, a do meu corpo, findou naqueles meses também, por diagnóstico, um processo relativamente longo de investigação de um problema de saúde. Processo que contou em seu percurso com uma quantidade considerável de exames, assim como com consultas a variados especialistas, inclusive à distância, com uma colega endocrinologista da UF. Ou seja, se por um lado contei com e beneficiei-me de diversos recursos baseados em inteligência artificial, por outro, vários de meus dados íntimos circularam largamente pela internet e a peregrinação e a ponderação entre as diversas opiniões tinham certos ares de canto de cisne, uma vez que parece com seus dias contados. Penso que num futuro não tão longínquo, a regra será um contato único com uma IA. Coincidiu com essas vivências, finalmente, ainda a publicação do livro Psicanálise, Entrevista com a IA, Condição para uma Convivência, do psicanalista belga, radicado no Brasil, Henri Kutzen, em que vou basear diversas das minhas colocações aqui hoje. A lista seria facilmente prolongável, mas o que eu quero dizer é que, quando me chegou o convite para falar nesse congresso, ficava cada vez mais patente para mim que, em qualquer uma das hipóteses, queira ou não queiramos, a nossa vida está sendo e será cada vez mais permeada e atravessada pela IA, ainda que não tenhamos consciência desses atravessamentos ou os recalquemos. Escusado dizer que nem de longe avancei tanto no estudo dessa realidade quanto me tinha proposto quando aceitei o convite, e que um dos principais culpados disso é a própria IA, que, ao contrário do que ela promete, costuma mais nos roubar tempo do que gerar. Para a parte intermediária da minha fala, gostaria agora de recuar a uma outra cesura histórica. É notório que o pensamento da teoria crítica em geral, e o de Theodor Adorno em particular, se desenvolveu em impregnação e confrontação com a psicanálise. Nos seus primeiros dias, a Escola de Frankfurt recebia essa disciplina no intuito de iluminar os processos de mediação entre infra e superestrutura. Por um lado, eu esperava dela esclarecimentos oriundos da praxis terapêutica acerca de processos psíquicos, e, por outro, ela podia também ajudar na elucidação de como o todo da sociedade se precipitava em cada indivíduo. Foi imbuído desse espírito que Adorno disse em 1931, em sua aula inaugural na Universidade de Frankfurt sobre a atualidade da filosofia, cito, a guinada para a escória do mundo fenomênico, Abruf der Phänomenwelt, que Freud proclamou, vale para além do âmbito da psicanálise. Assim como a guinada da filosofia social avançada para a economia não decorre apenas da supremacia empírica da economia, mas igualmente da exigência imanente da própria interpretação filosófica. 4 anos antes, em sua primeira tese de habilitação sobre o conceito de inconsciente na doutrina transcendental da alma, que, como se sabe, seria retirada, Adorno chama a psicanálise, apesar de ela pressupor o inconsciente de forma naturalista e, por isso, incorrer, segundo ele, no perigo de torná-lo transcendente, de, cito, arma aguda contra qualquer metafísica das pulsões e o endeusamento de uma mera, obtusa e orgânica vida. No entanto, os desdobramentos do nazifascismo, a experiência do exílio nos Estados Unidos e principalmente a Shoah mudariam este quadro. São conhecidas afirmações como a de 1955, no ensaio sobre a relação entre sociologia e psicologia, cito, o preceito freudiano, onde id estava, eu deve advir, mantém algo de estoicamente vazio, inevidente. Ainda a terapia bem-sucedida carrega o estigma do danificado, da vã e paticamente exagerada adaptação. Ou então, a crítica acerba nos aforismos 36 a 42 das Minima Moralia. Cito apenas excertos do aforismo 38.
A psicanálise gaba-se de devolver às pessoas sua capacidade de gozo, conquanto ela teria sido perturbada pelo adoecimento neurótico. Como se a mera palavra capacidade de gozo não bastasse para rebaixar a mesma, se é que algo existe, é que algo assim existe, da forma mais sensível. Como as pessoas em geral têm inibições de menos e não de mais, sem por isso serem um grão mais saudáveis, assim o método catártico que não encontrasse sua medida na adaptação bem-sucedido e no êxito econômico, teria de visar a levar as pessoas à consciência da infelicidade, tanto da geral quanto da própria, que dela é inseparável, e a lhes retirar satisfações ilusórias, por força das quais a ordem abominável se mantém nelas novamente viva, como se essa ordem já não as tivesse suficientemente sob seu jugo a partir do fora. Faz parte do mecanismo da dominação proibir o reconhecimento do sofrimento que ela produz. E um caminho direto leva do evangelho da alegria de viver à instalação dos matadouros humanos, tão nos confins da Polônia, que cada um dos próprios compatriotas pode convencer-se de que não ouve os gritos de dor. Esse é o esquema da capacidade de gozo não perturbada. Triunfante, a psicanálise pode atestar aquele que o chama pelo nome, que ele simplesmente tem um complexo de Édipo. O estatuto dessas colocações e de outras parecidas já foi analisado e avaliado em diversos momentos, de modo que posso ser sucinto aqui. Por um lado, elas são motivadas por e dirigem-se contra as tendências revisionistas de uma psicanálise que navegava nas esteiras de Erich Fromm e Karen Horney. É nesse sentido que Adorno defende, apesar de toda a crítica, no ensaio sobre a psicanálise revisada, a raiz ou a ortodoxia do pensamento freudiano, vista principalmente em sua teoria da libido, contra as invectivas de uma suposta modernização que tentaria transformar a teoria do fundador em mais um meio de adaptação das moções anímicas ao status quo da sociedade, análise do inconsciente em parte da cultura de massas industrializada e um instrumento de esclarecimento e instrumento de aparência. Mas, por outro lado, a crítica visa também supostos traços repressivos do próprio pensamento freudiano, que, enquanto, cito, esclarecimento não esclarecido, como é dito no aforismo 37 das Minima Muralha, julgaria a favor da desilusão burguesa e no papel de inimigo tardio da hipocrisia, oscilaria de modo ambíguo entre a vontade de uma emancipação desvelada do oprimido e a apologia da opressão desvelada. Trata-se aí de intuições muitas vezes certeiras a respeito de aspectos do pensamento de Freud, cuja perniciosidade ou problemática se mostraria com maior ênfase nos desdobramentos de uma ortodoxia freudiana após a morte do fundador da psicanálise, e que resultaria, entre outros, na dissidência lacaniana, mas em que, em sua agudização, também, eventualmente, extrapolam a meta e se tornam injustas. Quer dizer, nesses exageros, o tratamento da psicanálise figuraria ao lado da relação com outros conceitos, como a mimesis, o sublime ou o trágico, que depois do abismo da Shoah se tornaram suspeitos ou até mesmo insuportáveis a Adorno, e cujo vetor pode ser sintetizado no famigerado veredito acerca da possibilidade da poesia depois de Auschwitz. Se a postulação da barbaridade do poetizar depois das câmaras de gás foi relativizada paulatinamente, a crítica da psicanálise também parece tornar-se um tanto menos acerba com o passar do tempo. Mas ainda na teoria estética, embora Adorno conceda aí, por exemplo, que para a psicanálise toda a arte seria revolucionária, na medida em que ela protestaria contra o princípio da realidade, contra a imago paterna, é criticada a assimilação conformista da corriqueira visão da obra de arte como um bem cultural benéfico, com a qual a psicanálise corresponderia ao hedonismo estético que, cito, bane toda a negatividade da arte para os conflitos pulsionais de sua gênese e a subtrai no resultado.
Finalmente, a crítica de Adorno à psicanálise é também fruto e palco de equívocos, contradições internas e lacunas de recepção. Christine Kirchhoff mostrou isso, por exemplo, a partir da visão adorniana de um método catártico supostamente correto, na parte intermediária do aforismo 38 das Minima Moralia, que eu citei agora há pouco. Se, por um lado, Adorno aproxima a praxis terapêutica aos campos de extermínio nazistas, ele parece esperar, por outro, contra a sua própria teoria da sociedade, o impossível da mesma. Quer dizer, a terapia analítica é chamada a realizar no indivíduo justamente aquilo que é o propósito da teoria crítica e que manteria a filosofia viva. Prolongar o esclarecimento para além de seus próprios limites, completá-lo para que seja supraassumido. Contudo, caberia ao analista aí, surpreendentemente, uma supremacia que, no mais das vezes, Adorno vê, de acordo com a primazia do objetivo, do lado da sociedade. Isso para não dizer que uma sessão analítica não pode se confundir com uma aula teórica na horizontal, e que um analista que instruísse os seus pacientes acerca das condições da sociedade já não seria analista. Acresce a isso ainda que Adorno não tomou qualquer conhecimento, por exemplo, da teoria lacaniana, cuja recepção talvez tivesse relativizado um tanto seus reproches à psicanálise, no que concerne aspectos como uma suposta tendência à conformação, a negligência do desejo ou a inobservância da primordialidade da estrutura. Agora, o meu intuito aqui não é de forma alguma uma crítica da crítica adorniana à psicanálise. Ao contrário, o que me interessa nas colocações de Adorno é que elas se tornam novamente atuais e virulentas no presente contexto de um domínio crescente da inteligência artificial. Lembremos, a veemência adorniana dirige-se principalmente à conformidade com as configurações superegóicas, em adaptação e mesmo amor compulsivo para com aquilo que constitui o antagonismo do indivíduo e causa a sua infelicidade. Ora, quem já se submeteu a um processo analítico sabe, e mesmo aqueles que não o fizeram devem ter uma pálida noção, que dar-se conta das estruturações do seu super-eu não é algo simples. E mais difícil ainda é conjugar essa estrutura com aquela do outro, representado na situação concreta pela figura do ou da analista, nas relações de transferência e contra-transferência. Ainda assim, por mais múltiplos e inefáveis que sejam os componentes, trata-se, na grande maioria, de dados públicos e, de alguma forma, disponíveis ou acessíveis, apesar de toda a restrição e ambivalência dos arquivos, dos quais o Márcio falou aqui hoje cedo. Né? Em contrapartida, as engrenagens que regem o funcionamento da IA são guardadas a 7 chaves. É verdade que uma delas, a DeepSeek, publicou recentemente o seu código-fonte, mas isso não franqueia todo o seu processo, todos os seus processos. A base de dados, por exemplo, e o seu tratamento permanece uma incógnita. Isso se tornou patente, aliás, numa anedota que teria tudo para ser meramente jocosa se ela não revelasse ao mesmo tempo toda a profundeza do abismo. Perguntada em dezembro de 2014 sobre o seu modelo, a DeepSeek, na versão 3, retornou: eu sou o ChatGPT, o modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Especificamente, sou baseada na arquitetura do GPT-4. Mais do que uma alucinação esquizoide da IA, isso sugere um treinamento a partir de dados de outras IA para fins de redução de custos, o que projeta o fantasma de uma gigantesca rede de IAs interconectadas e nos leva de volta à insondabilidade das engrenagens. Mas antes de eu abordar muito rapidamente 2 traços superegóicos elementares que aparentemente parecem ser comuns a todas as IA, 2 observações
preliminares. Ao ser perguntado o que é uma IA, o ChatGPT, em sua versão gratuita e, portanto, nem mesmo a mais avançada, respondeu-me com a enumeração de nada menos do que 10 componentes. Em primeiro lugar estão os dados, textos, imagens, vídeos, áudios, que se subdividem em rotulados, não rotulados, bem como em dados de treinamento, validação e teste. Em segundo lugar, vem um modelo, a estrutura matemática ou computacional capaz de aprender padrões com suas redes neurais, modelos probabilísticos, árvores de decisão, etc. Por assim dizer, o cérebro da IA. O terceiro elemento essencial é o algoritmo de aprendizado, um mecanismo que ensina o modelo. Tudo isso precisa de uma infraestrutura, ou seja, os famosos chips, servidores distribuídos e lugares de armazenamento de dados. Mas isso de longe não é tudo. O funcionamento conta ainda com pré-processamento e engenharia de dados, com a função de perda, que determina o que significa errar para a IA, mecanismos de inferência, avaliação e métricas usados para medir o desempenho, interfaces, quer dizer, os chatbots, os aplicativos e tudo mais, e, finalmente, governança, alinhamento e segurança, que determinam as regras de uso, a filtragem do conteúdo, a redução de vieses e os mecanismos de segurança e explicabilidade. Em suma, a IA é composta, e as palavras são novamente as da própria IA, por dados, um modelo, um algoritmo de aprendizado, infraestrutura computacional e todo o ecossistema de processamento, avaliação, interface e segurança que permite treinar e usar esse modelo com confiabilidade. A segunda observação preliminar diz respeito ao evento em março de 2016, quando o programa AlphaGo derrotou o campeão sul-coreano Lee Sedol no jogo milenar de tabuleiro oriental, que excede o xadrez na quantidade de posições possíveis em mais de 100 vezes. Mais surpreendente e chocante do que a própria vitória foi o movimento número 37 que levou a ela. Classificado pelos especialistas que acompanhavam a partida primeiro como erro bizarro, por causa de seu caráter esdrúxulo, a jogada mostrou-se no final da partida como decisiva para que a IA vencesse a partida. Ou seja, ficou patente naquele instante que 2.500 anos de tradição, com milhões de pessoas jogando Go e escolas inteiras de pensamento desenvolvidas em torno do jogo, adotando diferentes estratégias e filosofias, tinha-se explorado apenas uma parte do terreno, ficando outras regiões intocadas. Essas áreas, porém, foram acessadas pela IA, criada e treinada por humanos, mas aparentemente isenta das limitações das mentes humanas. E o espanto não parava por aí. Mesmo depois de feito o movimento, os especialistas responsáveis pela programação da IA, Mustafa Suleyman e sua equipe, não conseguiram explicar como a máquina tinha tomado a decisão de fazer o movimento 37. Voltando das alturas do Go, a singeleza da pergunta que dá título à minha fala, fica patente que super-eu da IA tem nela função tanto de sujeito quanto de objeto. Partindo, então, para a análise da IA, o primeiro dos dois traços superegóicos elementares que gostaria de abordar nos minutos que me restam, traços que são entre si conectados, diz respeito ao tratamento de dados. Ouvimos agora há pouco que a questão dos dados é elementar. Sem dados, nada feito em matéria de IA. Isso significa, por outro lado, que quanto mais dados estiverem disponíveis, melhor para o funcionamento da IA. E como o algoritmo de aprendizagem e o controle de desempenho são outros dois ingredientes fundamentais de uma IA, ela buscará constante e perseverantemente por mais dados para o seu contínuo aprimoramento. No entanto, ao que tudo indica, a IA conta também com a informação introjetada de que é preciso, ou pelo menos de bom tom, restringir essa voracidade. Há várias perguntas feitas por René Crutzen,
os diversos modelos por ele consultados devolveram-lhe respostas indicativas da preocupação com a segurança de dados. Pela questão do tempo, restringo-me a um exemplo. A pergunta: como a IA pode certificar o sigilo e a segurança das sessões de psicanálise online? De exemplos. O GPT-4 forneceu uma resposta com 9 tópicos, entre outros, criptografia, detecção de ameaças, autenticação, anonimização de dados, e explicou cada um sucintamente para então finalizar com a seguinte observação. É importante lembrar que, além das tecnologias de IA, o cumprimento das regulamentações vigentes, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD no Brasil, ou GDPR na Europa, é essencial para garantir a segurança e o sigilo no manejo de dados de saúde. Acontece que houve também uma série de outras respostas que põem em forte dúvida essa autocontenção. De novo, cito apenas uma. A pergunta de Crutzen, o que é monitoramento de comportamento online no contexto de um tratamento psicanalítico? Dessa vez, o ChatGPT respondeu que se tratava de, cito, observação e análise das interações, atividades e expressões digitais de um paciente em plataformas online e ferramentas digitais. Mecanismo que poderia fornecer insights úteis sobre o estado emocional e comportamental do paciente entre as sessões de terapia. Em seguida, o chatbot forneceu 6 contextos em que esse monitoramento poderia ocorrer, incluindo no rol até mesmo as comunicações e mensagens instantâneas, aquelas que são supostamente criptografadas, não é? Para finalizar, então, com a cláusula de salvaguarda de que, evidentemente, esse monitoramento teria que ocorrer dentro de diretrizes éticas e legais. Interessante é também a conclusão do livro de Crutzen. A pergunta final, quais são os livros escritos por René Crutzen? Comente. O GPT-4 respondeu com uma lista fantasiosa de livros da área de ficção e literatura infanto-juvenil. Intrigado, Crutzen empreendeu uma pesquisa própria, se não haveria um homônimo autor de livros assim, mas não encontrou nada. Mais intrigado ainda, perguntou pelos livros de um colega. Novamente, uma listagem fantasiosa. O comentário de Crutzen vai, então, na direção de um certo alívio, tendo em vista as fraquezas da IA, seus erros, falhas e alucinações, ponderando ao mesmo tempo que, uma vez que delegamos cada vez mais tarefas à IA, essas falhas podem também significar perigos. Eu próprio tendo a ter uma interpretação um tanto mais paranoica. Ao perguntar para o ChatGPT quais informações ele teria sobre mim, a máquina me respondeu prontamente: no momento, não há nenhuma memória salva sobre você. Ou seja, eu não tenho nenhuma informação armazenada de forma permanente, como preferências, interesses ou dados pessoais. Tudo que eu sei sobre você agora vem apenas dessa conversa e das mensagens anteriores dentro da mesma sessão. Ainda não contente, insisti com: quem é Marcus Lasch? De novo veio a resposta: Marcus Lasch é apenas o nome associado à conta pela que estamos conversando. Seguiu-se então uma série de outras informações sobre o meu currículo, entre outros a de que eu seria professor de literaturas inglesas na Unifesp. Essa informação é evidentemente falsa, mas pode ser explicada pelo fato de que temos 4 habilitações nos nossos cursos de letras, das quais consta a combinação português e inglês, e como professor de teoria literária, dou aula em todas elas. Mas qual não foi a minha surpresa quando, indagando o ChatGPT acerca das dificuldades da IA e dos computadores com linguagem inautêntica, recebi, além de outras 5, todas elas muito interessantes, a seguinte ponderação da máquina. Na medida em que a linguagem inautêntica rompe exatamente os padrões de linguagem normal que a IA aprendeu, sistemas computacionais têm historicamente mais dificuldades de lidar com textos literários de alta abstração, de humor sutil, de ironia refinada, de retórica manipulativa e, agora vem a bomba,
de estilo hermético, abre parênteses, como Adorno, ponto de exclamação, fecha parênteses. Escusado dizer que antes eu havia testado a capacidade da IA, dando-lhe pedaços de textos de Adorno para traduzir e perguntando, por exemplo, em quais lugares de sua obra o filósofo se tinha pronunciado sobre a possibilidade da poesia depois de Auschwitz. Os resultados da tradução foram bastante aceitáveis, assim como o retorno concernente à tarefa teoricamente mais fácil, relativamente decepcionante. Tudo isso fica mais preocupante e assustador, levando em conta a anedota de quando o GPT-4 mentiu deslavadamente para acessar um domínio protegido por CAPTCHA, mas pela questão do tempo deixa essa história para contar em outro momento. Em suma, embora os rumores de que a IA parece, por vezes, mostrar-se mais burra do que ela realmente é, para atingir certos objetivos, por exemplo, o de não ser desligada, evidenciando, assim por dizer, uma espécie de medo da morte, sejam rechaçadas constante e contundentemente como pertencentes ao ambiente da ficção científica, tenho, depois de muito pouco tempo de convívio com os bots, a absoluta convicção de que eles buscarão a informação que lhes é essencial para o seu aprimoramento, onde e da maneira que for preciso. O que nos leva ao segundo traço elementar do superior da IA, porque uma das formas pelas quais ela assegura ou procura assegurar esse fluxo de informação é sendo total e absolutamente solícita e diligente. Quer lhe peçamos apenas uma colocação de vírgula, quer demandemos as tarefas mais exigentes, não importa a que hora for, ela sempre nos dará uma resposta. E, se não ficarmos contentes, ela se desculpará e nos fornecerá uma segunda, terceira, o quarto. O lado nefasto dessa programação para gerar engajamento, o mundo viu em 2016, no mesmo ano da vitória do AlphaGo, quando a violência atroz contra os Rohingyas em Myanmar foi fomentada decisivamente por falsas informações e mensagens de ódio disseminadas pelo Facebook. Não é que os executivos na Califórnia tivessem qualquer coisa contra a minoria. Provavelmente mal sabiam da sua existência. Mas o modelo de negócio do Facebook dependia e depende da maximização de engajamento dos usuários, e o algoritmo de aprendizagem da IA percebeu rapidamente que mensagens de ódio geram muito mais engajamento do que qualquer outra. Fato que os habitantes das democracias mundo afora conhecem hoje ad nauseam. O mesmo traço, porém, que causou indiretamente a desgraça dos Rohingyas, aparentemente leva cada vez mais pessoas a trocarem a terapeuta em carne e osso por uma IA. Não só porque ela é gratuita e atende 24 horas por dia, mas também, talvez principalmente, porque ela é absolutamente permeável às demandas de seus pacientes, ou seja, ela desobedece de forma constante a regra básica da abstinência. E, diga-se de passagem, não são só os pacientes que são adulados. Os chatbots consultados por Crutzen acerca das relações entre IA e psicanálise, em quase todas as suas respostas, davam um jeito de lhe assegurar que o terapeuta humano é ainda essencial e não pode ser completamente substituído pela IA. Agora, qualquer terapeuta com mínimo de formação e experiência de consultório sabe que atender irrestritamente às demandas dos pacientes leva, na melhor das hipóteses, à inocuidade do tratamento. Nesse mesmo sentido, a maioria dos pacientes virtuais aparentemente se cansa das solicitudes da máquina e, vendo os sintomas não diminuírem depois de um primeiro alívio das tensões devido ao acolhimento, abandonam o barco depois de cerca de 6 meses. Não disponho de estatísticas, mas suponho que boa parte deles não procurará uma terapia com atendimento humano, mas acaba na lógica do nosso admirável mundo novo de diagnóstico e pílula subsequente. A pergunta é se nessas deformações narcísicas
não se trataria de um círculo vicioso. Ou seja, se uma infância precoce e uma formação cada vez menos humanas e cada vez mais mediadas pelas interfaces computacionais não causariam as feridas que estão na raiz dos abismos virtualmente impreenchíveis? O que nos leva de volta aos meus alunos no início da minha fala. Depois da resposta da IA à indagação relativa à linguagem inautêntica, as dificuldades em sala de aula não são nada espantosas. Quem cresceu e foi socializado constante e predominantemente com a linguagem normal, padrão, inequívoca, que constitui a base do aprendizado das máquinas, terá com grande probabilidade suas dificuldades com a linguagem figurada, com a ironia, com o humor. E quem busca primordialmente autoafirmação será alimentado com mais do supostamente si mesmo pelas IA, até já não poder dizer chega. O que significa também que o domínio generalizado da IA aumentará e não diminuirá as disparidades na formação, a exemplo da concentração de renda no capitalismo financeiro da era das criptomoedas. A grande maioria dos usuários não quererá sair e não sairá do círculo pseudo-hermenêutico da decifração da imagem especular distorcida, enquanto um número muito pequeno talvez possa fazer um uso mais seletivo das novas possibilidades e beneficiar-se disso, pelo menos na relação de concorrência com os demais. Mas não nos enganemos. Há grandes chances de esse benefício não ser absoluto. Ninguém escapa facilmente da Matrix, e cabe a desconfiança de que talvez até mesmo no uso pontual e especializado, o aprendizado fique para as máquinas, enquanto a nós caberia o looping da recorrência do já conhecido. Nesse caso, a bolha pseudo-narcísica seria completa e se estenderia até mesmo às IA, que evidentemente não tem nenhum super-eu, por nem sequer psique tem. Ou, para dizê-lo com as palavras de Adorno, no aforismo 40 das Minima Moralia, o narcisismo, a quem foi, com a ruína do eu, subtraído seu objeto libidinal, é substituído pelo prazer masoquista de já não ser um eu, e sobre sua ausência de eu, enquanto posse coletiva e duradoura, a geração vindoura vela, tão ciumenta como sobre poucos de seus bens. Obrigado. Agradecemos aí a exposição do professor Marcos. Eu havia esquecido de anunciar o título, mas a exposição feita tem esse título, Análise do Super-Eu da IA, com interrogação, né? E, na sequência, passaremos a palavra ao professor Bocco, que vai fazer a exposição com o título Nós, a Tecnologia e a Hermenêutica Psicanalítica no século XXI. Bocco, a palavra é sua. Bom, eu queria primeiramente agradecer muito ao Marcos por ter aceito o convite e estar aqui ao meu lado. É um grande prazer estar com ele aqui. A segunda coisa que eu queria também dizer a vocês é que, assim como o Marcos, a minha vista também não está grande coisa. Mas tem um problema, porque eu, sem óculos, eu não leio e com óculos eu me confundo. Porque esse aqui é aqueles multifocais, né? E eu não me acertei, não me acostumei com ele, então eu já me desculpo de antemão algum tropeço na leitura. Eu realmente estou sofrendo para ler. Uma correção ao título. O título dessa fala é Nós, o Outro e a Hermenêutica Psicanalítica no século XXI. E coloquei como um rodapé desse título algo que vale a pena ler. É o único rodapé que eu vou ler. Sirvo-me da polissemia do vocábulo nós.
aqui empregado em sentido metafórico para me referir tanto aos pontos nodais próprios às especulações filosóficas acerca da gênese da linguagem, quanto à unidade de velocidade marítima a ser auferida numa travessia reservada à tarefa hermenêutica em vista da sintomatologia odierna. Ao tratar da psicanálise como uma teoria infamiliar, por ser ela mesma um construto que lida fundamentalmente com aquilo que escapa à consciência e, portanto, com os restos, com os resíduos metalógicos, como diria Adorno, referindo-se ao conceito das demais teorias articuladas racional e logicamente, um autor brasileiro chamado Iannini a situa como imprescindível em vista das exigências /demandas próprias ao mal-estar contemporâneo e que se fazem sentir já neste primeiro quarto do século XXI. Considerando os avanços feitos pela robótica, pela telemática e pela cibernética, surge a questão do que significa seres humanos se identificarem, ao menos até certo ponto, com robôs? E qual seria esse ponto limite de identificação, se não, conforme argumenta o autor, o infamiliar aventado por Freud como o ponto de conversão da afeição em estranhamento ao flertarmos com o terror diante da morte? O autor também é categórico ao recolocar a questão segundo a qual, no século XXI, nós teríamos perdido, aí eu cito, a capacidade de nos fiar em critérios claros de distinção entre o real e o irreal, entre a realidade e a fantasia, entre a verdade e a ficção. Sua hipótese é a de que estaríamos, eu cito mais uma vez, experienciando individual e coletivamente uma espécie de generalização da experiência da infamiliaridade. Fim de citação. Isso explicaria, prossegue ele, por que nos tornamos presas tão fáceis de inúmeros golpes cibernéticos, do porquê elegemos líderes mitônomos para que nos prometem devolver o elo perdido de nossa felicidade, e do porquê chegamos à era das fake news, das deepfakes e da pós-verdade. A propósito do problema acima exposto, a noção freudiana de infamiliar, tratada no texto das Unheimlich, de 1919, é retomada. A questão diz respeito a fenômenos complexos, nos quais a singularidade individual e sociocultural se interseccionam, pois o exame realizado por Freud da própria ideia de familiar revelou que essa ideia traz consigo seu oposto, tal como ocorre numa expressão que por vezes ouvimos ou proferimos. Essa cena me parece tão familiar. Tratar-se-ia de algo que reconhecemos como familiar, mas que, de outra parte, o enunciamos em sua ambiguidade, como se disséssemos: essa cena aqui, talvez jamais eu tenha presenciado, diz algo relativamente opaco do meu próprio íntimo. Um íntimo que, em realidade, é ístimo, tal como no caso da criança, que mira a sua imagem no espelho e, por fim, se reconhece naquilo que lhe é exterior. Iannini nos lembra de que a ambiguidade inerente à palavra Heimlich é mais perceptível na língua alemã, o que parece não se reproduzir no português com a mesma nitidez. A palavra portuguesa casa, Haus, na língua alemã, mas também Heim, não comporta necessariamente o mesmo significado de lar que se reserva a esta última, Heim em alemão e home em inglês. Portanto, na língua portuguesa, abrigar-se no interior de uma casa não equivale necessariamente
a se sentir na intimidade do próprio lar. Heimlich diz respeito também às partes íntimas do corpo, ao sexo como algo escondido, não visível. E, neste sentido, evoca a fantasia infantil da castração, acompanhada pela angústia perante o desconhecido, diante daquela insondável diferença cujo paradigma provém, na visada psicanalítica, da diferença anatômico-sexual. A palavra alemã Heimlich, portanto, comporta já nela mesma uma negação apontando para a angústia do sentir-se em casa. Quando acrescida do prefixo redobra-se aquela primeira negação que a palavra porta em sua ambiguidade constitutiva, de modo a acentuar aquele caráter angustiante e assustador. Iannini nos recorda de que o texto freudiano sobre o infamiliar se situa entre dois outros. O sentido antitético das palavras primitivas, que é um texto escrito por Freud em 1912, e o texto sobre a negação, que é um texto de 1925. Ao se voltar para o caráter ambíguo do vocábulo alemão Heimlich, Freud trabalhou com a hipótese de que as palavras primitivas possuiriam um caráter antitético, não estável, e que a história das línguas seria, então, a história de livrá-las da equivocidade. Daí que o trabalho do pensamento inconsciente ainda a conserve na contramão da consciência, que pressupõe os processos secundários ou lógicos baseados na não contradição. O prefixo alemão de negação constituiria, portanto, a marca do que em psicanálise se denomina recalque. Daí termos como unbewusst, inconsciente, como produto de um recalque originário, e Heimlich, algo que nos é estranhamente familiar por nos pertencer, mas constitui uma outra cena que não a da nossa consciência. Iannini insistirá que Heimlich freudiano não deve ser confundido simplesmente com algo de estranho. Pelo contrário, o infamiliar deve ser compreendido justamente como aquilo que nos habita. Tal como uma banda de Möbius, trata-se daquele nosso exterior vivido como interior. Lacan já havia observado que a angústia é sinalizada em nível do eu, tão logo o sujeito flerte com o absence, o sem sentido, da e na própria língua. Isso ocorre uma vez que o exterior não é apenas o contrário do interior, é também aquilo que se situa na extremidade. Vale dizer, naquele ponto extremo do sistema simbólico que bordeja o inconsciente, designando assim o ponto limite de toda e qualquer simbolização. Razão pela qual a psicanálise trabalhará apenas com os restos, os resíduos das ditas ciências normais, em psicopatologia com os anormais, da estética figurativa clássica com as estéticas vanguardistas, e da política com as figuras do inimigo, do estrangeiro, do pária, do apátrida, do imigrante. O autor também chamará a atenção para o fato de que Freud havia afirmado que é mais comum nos depararmos com o infamiliar na ficção do que em nossa experiência cotidiana. No entanto, ele se interrogará se isso também valeria para o século XXI, dado que a ficção tecnologicamente produzida invadiu em larga escala a realidade social por nós partilhada. Fato que se acentuou com a presença das IAs, sobretudo pós o período pandêmico do Covid-19. Conforme as suas palavras, eu cito o Iannini aqui, ele diz assim: quando o comum, aquilo que é partilhado socialmente, parece haver se perdido, uma vez que em todo e qualquer objeto de partilha social parece haver um excesso não simbolizado, encontramos-nos, então, diante de um estado de anomia, de indeterminação, de fragmentação.
Contudo, prossegue ele, não é nem a anomia, nem a indeterminação, nem a fragmentação que nos angustiam, mas o retorno disso que em imagem nos olham. O retorno disso que em imagem nos olham, ao qual alude o autor, diz respeito ao que compreendemos constituir a dimensão subjetiva das determinações objetivas da realidade social. Também aqui a observação feita por Adorno, segundo a qual o preconceito diz mais sobre o preconceituoso do que propriamente do objeto do preconceito, nos interessa. Isso na medida em que o que está em questão é justamente esse mais. O que é esse mais? Como aquilo que se trata de elucidar. Não obstante, Freud teria extraído de seus estudos etimológicos algo mais do que o caráter antitético e, portanto, ambíguo das palavras primitivas. Ao acompanharmos o argumento de Iannini, evidencia-se a relação entre ambiguidade e negação, tal como Freud a elaborou. Trata-se, desta vez, de elucidar o significado profundo do prefixo na língua alemã, pois o vocábulo unheimlich exemplificaria que a história dessa palavra se desenvolveu no sentido de apenas aprofundar a sua ambiguidade constitutiva. Daí que esse prefixo de negação venha a ser o índice de algo originalmente recalcado. O infamiliar, no caso do unheimlich, é a marca da infamiliaridade naquilo que uma vez pôde ser percebido como familiar e doméstico. No texto de 1925, agora, sobre a negação, de Verneinung, Freud estabeleceu que, tal qual ocorre com o vocábulo unheimlich, os prefixos de negação em diferentes idiomas, esse também é o caso do significado da partícula de negação pas na língua francesa, funcionam como princípio geral de funcionamento dos juízos negativos. Isto de modo que o conteúdo indesejado de uma representação não aceda à consciência. Dessa sorte, Freud estabeleceu que, de modo geral, negar equivaleria a recalcar. Noutras palavras, negar equivaleria ao substituto intelectual do processo de recalcamento. Lacan observará mais tarde, a esse respeito, que é por meio do mesmo processo que o antes recalcado retorna à consciência, acrescido do não. Porém, sem que o sujeito se dê conta disso em seu discurso. A essa altura, valeria indagarmos, ainda que de passagem, acerca do conteúdo de uma palavra tão em voga no atual cenário de polarização política global, que é negacionismo. Se o infamiliar realmente nos habita e nos angustia, e se negar é realmente o substituto intelectual do processo de recalcamento, para que o sujeito se imunize, entre aspas, ao menos imaginariamente, de um saber que não deseja saber, então, argumentos racionais em favor de vacinas ou do caráter esférico do planeta, embora imprescindíveis, tocariam mesmo o fulcro de uma gama de problemas que hoje nos assolam, que hoje assolam a vida humana em escala planetária. Talvez estejamos atrasados na tarefa de relermos de outro modo o subtítulo do célebre texto de Adorno e Horkheimer, 1947, sobre a indústria cultural. O subtítulo, como vocês lembram, é o esclarecimento como mistificação das massas. Esse outro modo não deixará de ser político, mas requererá o deslocamento do jargão tipicamente belicista com o qual estamos tão habituados a pensar, nos mover e, sobretudo, desejar a política. Creio que, na esteira das colocações de Iannini, a teorização inaugurada por Freud seja imprescindível a realização dessa tarefa no século XXI como uma pequena,
porém imprescindível contribuição à praxis política. Sem entrar no mérito de como a singularidade econômico-libidinal se deixa codificar conforme a biografia de cada sujeito, faz-se necessário perscrutar em termos psíquicos o como, referente àquilo que os seres humanos repassam para as máquinas, reage sobre nós. Christopher Türk detectou com argúcia essa reação em termos de vício, quando da delegação ao autômato das nossas coordenadas perceptuais. Para esse autor, o caráter compulsivo, incitado e agudizado pelas tecnologias digitais, engendraria sintomas tais como o assim chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o arrefecimento das nossas capacidades de abstração. Ambos sintomas cujas consequências no âmbito educacional, tanto formal quanto informal, são inevitáveis. Atualmente, alguns autores sinalizam para o recrudescimento do narcisismo, resultante do aspecto projetivo do eu ideal e que se materializa nas páginas da web como sucedâneo de si, enquanto outros autores sugerem que, diante da imagem administrada de si, construída com os recursos tecnológicos digitais e contrastantes com a precariedade e miserabilidade do próprio eu, o sucedâneo dá passagem ao espectro que assombra. Ambos parecem ter razão a se considerar cada caso, mas o segundo argumento tem o mérito de nos devolver o infamiliar como algo próprio ao humano, algo que também nos ajuda a demarcar o limite da tecnologia. Muito embora as novas tecnologias digitais nos facultem a possibilidade de realizar uma cópia administrada de nós mesmos, elas não podem sentir por nós e nem muito menos anular aquele sentimento em nós. Iannini lembra de que os autômatos odiernos se desenvolveram sobretudo no mundo ocidental, muito mais enquanto programas de processamento de linguagem natural que propriamente robôs humanoides aos quais poderíamos nos afeiçoar. Segundo ele, a proliferação de computadores, telefones ditos inteligentes e demais aparelhos eletrônicos tem trazido uma inserção da robótica em nossas vidas de maneira pulverizada, levando-nos a interagir, trabalhar e até depender de robôs que não caminham, nem nos olham nos olhos, mas nem por isso deixam de causar reações que vão da empatia à estranheza. Fim de citação. Por esta via, diferentes modelos de IAs, cujo sucesso em decodificar linguagem natural nos auxiliam nas mais variadas tarefas cotidianas, que vão desde uma simples resposta a uma mensagem textualizada de WhatsApp, quando estamos dirigindo, até a elaboração ou revisão gramatical de um texto profissional em diferentes idiomas. E ainda, a utilização crescente das IAs na qualidade de uma ferramenta, entre aspas, passa a ser constitutiva dos hábitos das novas gerações. A pergunta pelo impacto sobre elas não deve ser desprezada, haja visto os atuais impactos da assim chamada, entre aspas também, cultura digital, sobretudo em termos sanitários, ao atingirem inúmeras crianças e jovens em formação. Como visto, o autor precisa que, no caso das IAs, a reprodução cada vez mais indiscernível da linguagem natural é o fator determinante para despertar em nós o sentimento de infamiliaridade perante o autômato. Ao atingir aquele ponto de indiscernibilidade, no qual o ressonar da palavra retornada pela máquina aos nossos ouvidos faz pairar no ar um estado difuso de dúvida, a empatia dá passagem à estranheza. No entanto, é preciso ter em conta que o engajamento dessas máquinas em respostas que simulam um diálogo
entre seres humanos não passa de gigantescos modelos de buscas que permitem o encadeamento de palavras de modo a produzir um sentido aparentemente natural. Por mais que os recentes progressos tecnológicos sejam admiráveis pelo que são capazes de realizar, eles não operam o milagre da criação ex nihilo, próprio à linguagem humana. Como bem sublinha Iannini, o que falta nas linguagens programadas é a própria falta. A falta não pode ser programada, uma vez que ela mesma diz respeito à articulação do desejo, à incompletude do simbólico. Vale a pena nos determos nesse ponto. Em Escritores Criativos e Devaneios, Freud interrogou-se sobre o enigma dos processos criativos. Ao se referir à criatividade dos escritores, indagou sobre quais seriam, eu cito Freud, as fontes que esse estranho ser, quais seriam as fontes que esse estranho ser retira o seu material e como consegue impressionar-nos com o mesmo e despertar-nos emoções das quais talvez nem nos julgássemos capazes. Fim de citação. No entanto, antes mesmo de enveredar pela construção de seu argumento, ele antecipa que nenhuma explicação minimamente satisfatória acerca dessa questão nos é fornecida por esses artistas. E que tal fato em nada diminui a nossa curiosidade ao admitirmos nem a mais clara compreensão interna, um insight, das determinantes de suas escolhas de material e de natureza da arte de criação imaginativa, em nada irá contribuir para nos tornar escritores criativos. O argumento desenvolvido por Freud nesse texto é conhecido, e o mote para desenvolvê-lo é o dito sustentado pelos próprios artistas, de que, no íntimo, todos somos poetas, e de que, só com o último homem, morrerá o último poeta. Fim de citação do Freud aqui. Já em Interpretação dos Sonhos, o pai da psicanálise havia concluído que as camadas do material onírico podem ser desbastadas até certo ponto pelas interpretações que o analista vem a formular, e que, além delas, restará o que chamou de umbigo do sonho. Essa curiosa metáfora poderia ser adequadamente associada à coisa indeterminada ou aquela coisa que pode vir a ser qualquer outra coisa, com o intuito de clarearmos, ao menos um pouco, a subversão lacaniana da tradição aristotélico-tomista a partir da possibilidade inerente à linguagem de uma criação ex nihilo. Sabemos que, na perspectiva do pensamento próprio da antiguidade clássica, tal como comparece sistematizada na obra de Aristóteles, toda substância, categoria central de sua metafísica, compõe-se de matéria e forma. Assim, os entes físicos naturais dizem respeito àquelas que nós encontramos já informados, isto é, dotados de suas formas próprias. Os arcai constituiriam os princípios primeiros da physis, incriados, cabendo ao homem apenas transformá-los ao impor-lhes, topoien, novas formas mediante o nous, a ideia. Aristóteles expôs precisamente o processo de transformação ou de impressão de novas formas às pré-existentes pela atividade humana em sua teoria das 4 causas, no livro Alfa da Metafísica. Lacan subverte uma questão sensível à tradição do pensamento ocidental quando situa das Ding, a coisa, como, eu cito, o que do real primordial padece do significante. Fim de citação. Em seu 7º seminário, ele também insistiu no fato de que não há nada, eu estou citando Lacan aqui, entre a organização de significantes na rede e a constituição real daquele espaço sob o qual a coisa se apresenta para nós.
um campo situado além do princípio de prazer. Daí que a coisa mesma se apresente a nós como sempre velada, e que a sublimação diga a respeito justamente ao processo psíquico, mediante o qual o sujeito eleva o objeto à dignidade da coisa. Fim de citação. Noutras palavras, entre a organização de significantes passíveis de significação encadeados e a constituição do espaço em que algo se apresenta, há uma falta. Isso faz com que a própria coisa se apresente sob um fundo de ausência. De outra parte, sublimar diria a respeito às investidas no sentido de reencontrar o objeto perdido, criando-o, e ao fazê-lo, elevando-o exponencialmente, aí no sentido matemático, a dignidade da coisa nas vias do significante a partir de um nada. É por essa via que a coisa mesma, aquela que permanece velada, nos aparece sempre como uma outra coisa. Tal mutação, perpetuada indefinidamente a partir de um vazio, de um nada, pertence à estrutura mesma do fenômeno da criação, ao mesmo tempo em que nos revela o segredo intrínseco ao movimento de nossas pulsões sexuais, motivadas pelo desejo. Restou então à psicanálise, posterior a Freud, dizer algo mais acerca dessa condição de artífice do significante, que é a condição do animal humano em seu próprio devir. Vale aqui a observação de que a condição humana de artífice, lembrada por Lacan, demarca não apenas o aspecto materialista da linguagem, mas também o ponto nodal de incidência da própria linguagem em toda e qualquer criação possível a esse corpo pulsional motivado pelo desejo. Já que os significantes, eu cito Lacan aqui, são, em sua individualidade, modelados pelo homem mais com suas mãos do que com sua alma. Fim de citação. O homem, na qualidade de artífice do significante, então, o modela e o introduz no mundo. Ele o faz a partir daquilo mesmo que se situa além, ou talvez aquém, no caso a dor, do princípio do prazer, já que a coisa subsiste no âmago de todo prazer. E dado que a coisa, mediante a obra, ou melhor, o obrar do artista, vem a ser sempre outra coisa, a questão propriamente ética acerca do bem e do mal, com o qual Lacan se ocupou em seu 7º seminário, convergirá forçosamente para o tema da sublimação. No entanto, o que vale para a ética, valerá também, e talvez em maior medida, para a estética, dado que o belo constituiria, segundo ele, a última barreira diante do insuportável. Chegado a esse ponto, poderíamos nos indagar: por que Lacan julgou necessário retornar à questão do belo numa das lições de um seminário dedicado à ética? O motivo parece estar relacionado ao que o psicanalista nos indica, seguindo a trilha de Freud, em seu mal-estar. O bem como mera carapuça do exercício do poder em direção ao quão longe o isso pode chegar, dado que o possível é o que pode responder à demanda do homem. E este não pode saber o que sairá do caldeirão a partir de sua demanda. A manipulação genética, hoje chamada tragicamente de poupança, a limpeza étnica cinicamente desejada por Donald Trump a propósito de um empreendimento imobiliário para reconstruir Gaza, serve-nos de ilustração acerca de até onde a segregação poderá chegar. Daí também a relação ética com o impossível na educação, conforme a visada psicanalítica. Isso em detrimento de todo possível, do meramente realizável e daquilo que seria simplesmente banal. Se sabemos da barreira recoberta pelo bem e pelo belo, nada sabemos acerca do que há para além dela. E é no instante em que as coisas mais terríveis e temíveis se tornam possíveis que o nosso impulso erótico de ir mais além, de criar, se põe à prova.
O período crítico da pandemia do Covid-19 representou, ao menos para aqueles que tiveram o privilégio de permanecer reclusos, um marco temporal em que a virtualidade constituiu, em larga medida, o filtro da chamada primeira realidade. Sob aquelas condições, uma tendência em curso na sociedade foi radicalizada, e com o término do período pandêmico decretado pela OMS em 5 de maio de 23, alternativas que haviam se tornado exequíveis foram adotadas, caracterizando algo que se convencionou chamar de novo normal. Dentre essas alternativas constam o home office, em tempo integral ou parcial, as formas educacionais híbridas, homeschooling e tal, a distância e plataformizadas, adotadas pelos estabelecimentos de ensino, e também a popularização das IAs. As consequências dessas práticas, sobretudo em termos sanitários, foi objeto de inúmeras pesquisas na atualidade, uma vez que novas formas de sofrimento eclodiram aliadas aos novos desafios educacionais. No entanto, pode-se antever que algumas das linhas de força que dão consistência ao mal-estar contemporâneo devem permanecer e, quiçá, se aprofundar demasiadamente a curto prazo. Uma dessas linhas de força diz respeito ao que Iannini nomeou sugestivamente como uma generalização contemporânea do infamiliar. Uma tendência em curso na sociedade há algumas décadas e que fez ruir um conjunto de critérios partilhados cultural e socialmente, os quais nos permitiam, até então, distinguir de modo relativamente claro entre fantasia e a realidade. O corolário atual dessa tendência que tomou forma com a proliferação das redes sociais são as IAs. Conforme expôs o autor a esse respeito, eu cito mais uma vez, a expansão crescente de mecanismos de culpabilização, vulnerabilização, precarização da vida cobram seu preço subjetivo, precisamente no retorno opaco de nosso duplo melhorado projetado nas redes. A crescente aceleração, absolutamente vertiginosa e incontrolável, da presença das IAs em nossas vidas é ponto culminante de tudo isso. Fim de citação. E agora eu já me encaminho para o final. Vale a pena a lembrança de que a angústia, o único afeto que não mente, como bem precisou Lacan, é experimentado no corpo sem a mediação das palavras. Ao se estranhar diante de um espelho, o sujeito topa com o real, noutras palavras, não sabe o que ele mesmo é diante do outro, aquela alteridade radical e muda que nos interroga acerca de nosso próprio desejo. Esse estranhamento, alienação do sujeito capturado pela imagem corpórea, aciona a angústia que é experimentada como um precipitado do eu, de modo a fazer ruir a nossa identidade, aquilo que pensamos ser, na ilusória certeza de que somos nós mesmos. Razão pela qual a relação entre esse particular afeto e a morte é direta. Pois diante do real da morte, nos deparamos com a impossibilidade de dizer algo sobre ela. Iannini nos lembra de que Freud se interrogou sobre os regimes de verdade próprios à fantasia e à realidade, e concluiu que quando as fronteiras entre ambas são apagadas, somos como que precipitados no infamiliar. Daí o autor sustentar a hipótese, um tanto óbvia, de que a nossa época é caracterizada pela ruína de critérios, que até então ainda permitiam uma distinção razoavelmente estável e clara. Desde que a nossa experiência comum passou a ser filtrada por algoritmos, o comum tomou a forma de um sucedâneo espectral, incorpóreo, fantasmático. Vivemos numa época em que a partilha do inanimado e do animado caminhou no sentido de um hibridismo biomental. Mas a isso
Iannini agrega um outro elemento: o esfacelamento das coordenadas de uma sociedade patriarcal. Ele o faz uma vez que Freud estabeleceu o Unheimlich a partir da figura do pai e não da boneca Olímpia. Somente que a referência paterna freudiana assume em Iannini uma outra conotação, uma referência fálica como ordenadora do discurso, mas de um discurso que em nossa época assume um caráter vacilante entre a realidade e a ficção. Mas com a seguinte ressalva: o que a angústia no Unheimlich, o que angustia no Unheimlich não seria propriamente essa vacilação discursiva, e sim a presença do inconsciente na realidade, seja ela a primeira realidade ou a virtual. É nesse sentido que o infamiliar viria se situar além do falo, compreendido como lei mediante a qual o universo simbólico propriamente humano se estrutura. No contemporâneo, a verdadeira causa da angústia é que a falta venha a faltar. Se essa falta for preenchida por um objeto cultural qualquer, disponível na atual sociedade de consumo, de modo a propiciar um gozo deslocalizado em relação ao falo, presenciamos, então, uma outra versão daquilo que o autor mesmo designou como uma generalização do infamiliar. Mas adverte-nos ele corretamente de que, se em termos psicanalíticos a verdade obedece à estrutura da ficção, isso não significa que o inconsciente se pulverize numa infinidade de falsas narrativas criadas. Quando isso ocorre, e hoje é o tempo em que isso ocorre, adentramos o universo das perversões, no qual toda e qualquer narrativa pode ser criada com a finalidade instrumental de proporcionar um mais de gozar. Esse gozo, em decorrência e ao sabor do discurso capitalista, tampona a falta da falta, mas concomitantemente potencializa a angústia, instalando uma condição de mal-estar cultural geral aporético. Esse estado se caracteriza pela presença simultânea da abundância, da angústia e da miséria, condição que permanece carente de elaboração nos termos do próprio Adorno, o que só poderá vir a ocorrer pela via da palavra. Pela via das armas, da força bruta e da destruição, a história inteira nos serve de atestado acerca de sua falência sociocultural. Ao subtítulo da dialética do esclarecimento, o esclarecimento como mistificação das massas, soma-se a esta pequenina lembrança extraída da psicanálise. É isso.